Oi, eu sou o Matheus, desenvolvedor na Avante, e vim hoje falar sobre conteúdo gerado proceduralmente ou geração programática de conteúdo. Como funciona o processo de geração programática de conteúdo? Ele começa com um input, que é algo vago, pode ser uma database, pode ser um input de um usuário, pode ser algum tipo de sensor, entre muitas outras coisas. E no final do processo, a partir do input, é criado algum tipo de mídia, imagens, vídeos, áudio, texto. O que acontece entre o meio e o final desse processo é a geração do conteúdo em si. Então, exemplo de input é uma loja online, que tem uma promoção toda semana e essas promoções têm um desconto em cima dos produtos. Um output desse input pode ser, por exemplo, um post no perfil da rede social fazendo divulgação dessa promoção. Qual que é o problema disso? Imagina que tu tem na loja, toda vez que existe uma promoção, alguém tem que ir lá, ler os dados da promoção, ver quais produtos são inclusos, quais são os descontos de cada um, ver qual é a data de início e de fim da promoção. E depois a pessoa tem que ir lá, criar uma imagem, fazer uma legenda e aí fazer individualmente em cada rede social da loja um post para cada produto, para cada promoção. Então a solução desse problema é a geração de conteúdo procedural, que é a ferramenta que é usada para resolver esse problema. O meio que esse problema é O método que esse problema é resolvido é aplicando um método para as partes repetitivas desse processo. Então, o processo pode ser, por exemplo, você se conectar na API de promoções da loja, você colocar isso num gerador de posts, por assim dizer, e aí esse gerador se conectar com as APIs das redes sociais e fazer os posts automaticamente. Então, vamos para um exemplo prático. Eu fiz um programinha aqui que ele faz exatamente isso. Então, se eu rodar o programa aqui, ele se conecta com as APIs da VTEX, de uma loja VTEX, e eu já criei uma promoção aqui para teste. Vou escolher essa promoção. Ele vai conectar, vai puxar todos os dados da promoção, vai criar uma imagem e uma legenda e vai fazer o post dessa imagem. Feito. Se a gente ver aqui, eu criei um perfil para esse teste no Instagram e está aqui o post feito com a promoção, com a legenda criada. E se a gente for na loja, tem realmente esse desconto de 52 por 36. Para mostrar como é que funciona isso, ele tem chave de API normal. Eu criei algumas classes, mas o mais importante aqui são as classes da VTEX, a classe do Instagram e a classe de imagens. Para começar, ele se conecta com a API da VTEX, pega todas as informações que ele tem que pegar, e aí ele faz o seguinte, ele popula um HTML, tem aqui um template de HTML, ele vai popular esse template HTML com as informações, vai aplicar um estilo, que é esse CSS aqui, e ele vai gerar uma imagem a partir desse HTML. E vai fazer o post aqui no Instagram. Então é basicamente isso que eu tinha para falar sobre geração programática de conteúdo. E eu queria abrir agora para as pessoas fazerem perguntas. Boa, Matheus. Vou trazer o pessoal aqui para quem quiser colaborar, conversar e debater. E aí, pessoal, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Cara, a tua programação ali, ele gerou só um post. Tu conseguiria fazer também dentro do Instagram já a geração da oferta de produto, né? Aquele post pago daí do Instagram, não? Como é que Aqueles com tu acha que etiqueta, isso seria aquilo é legal, possível? né? Isso. Então, eu não tive tempo para essa apresentação de ver isso. Mas eu imagino que eles devam ter uma API para isso e que seja tranquilo de gerar.
O que tem de legal na API ali? Eu acho que eu vi já alguma coisa, mas era bem pouca coisa sobre o Instagram. Eu sei que ele é bem mais limitado que o Facebook, né? Mas o que tu viu de legal ali na API? Eu não cheguei a ver muito, eu passei mais tempo estudando geralmente, realmente a produção do conteúdo em si. Ah, entendi. Aí tu pegou só o endpoint que te permitia Fazer essa postagem como demonstração. Fazer como demonstração. Porque eu sei que tem algumas coisas que são limitadas e eu tava... Sabe que tem aqueles sites tipo Postgram e tal que fazem, né, agendamento de postagem e os caras, eles são bem criativos, assim. Eles quase que basicamente rodam tipo uma VM do Android, saca? Com a conta do cara logada pra fazer a parada ali, tipo como se fosse um RPA, assim, tipo, justamente porque nem tudo tu consegue fazer. Um exemplo interessante é as lives do Instagram. Tu até vê as pessoas fazendo live, tipo assim, comercial de fora do app, né? Mas não é uma API oficial. A galera, ela, tipo, faz uma engenharia reversazinha, pega o endpoint para poder conseguir fazer a live, tá ligado? Eu tive um problema desse durante a produção disso aqui. Porque o que acontece? Eu não conseguia postar de jeito nenhum. E eu descobri que a API do Instagram, ela só aceita imagem JPEG. Se tenta botar um PNG, um outro tipo de bitmap, ele não aceita. Ele só aceita JPEG com uma compressão específica. Caramba, eu Isso não é uma coisa que eu sabia. ia comentar. Eu já tentei fazer upload de vídeo para o Instagram também, e ele só aceita um tipo muito específico de codificação de MP4. Os outros ele só dá erro. Então lá tem umas regrinhas chatinhas assim. Tá, então o É, vídeo também é possível, então, Rafa. É possível também. Entendi. você poderia mostrar mais ou menos o funcionamento dessas libs que você usou, Matheus? Eu fiquei curioso para saber quais. Ela Claro, também ia é perguntar das só libs. botar até aqui. Obrigado. Ah, então, as libs que eu usei, não adianta eu entrar no requirements porque cada lib puxa outra das libs, né? Mas, por exemplo, para criar imagens, eu usei uma com nome bem sugestivo, que é HTML to Image, que ele é basicamente um browser headless, que ele entra lá e faz um screenshot da página. Entendi. O que mais que eu É usei de tipo, tu interessante? vai usar a página como se fosse um canvas, no caso, né? E aí, Isso. tipo, desenhar o que tu quer lá e depois ele acaba gerando a imagem daquele... Vou botar aí, usar É. canvas ali, né? Eu quis fazer dessa forma justamente para demonstrar que pode ser extensível, né? Uhum. E para me conectar com o Instagram, eu usei essa API aqui, essa lib aqui, desculpa. Eu tentei usar outras, mas nenhuma funcionou direito a não ser essa, então... Entendi. E ele Eu se vou- conecta de uma forma bem... Eu não uso a chave de API nada, ele conecta direto com o nome de usuário e senha. Ah, tá. Bota a Tanto senha ali mesmo em texto puro ali e chama, no caso, né? A questão da imagem lá, se tu voltar lá, eu tenho quase certeza que uma vez eu fiz um trabalho parecido, que esse objeto image que tu pegou do pacote Pillow ali, ele funciona como um canvas também, tá ligado? Você pode compor em cima dele, se eu não me engano. Então, tipo, você isso é pode legal. criar um objeto arbitrariamente, então vamos supor que eu quero um canvas de 100%, tá ligado? Você cria ali uma imagem, no caso de 100%, e depois você vai compondo em cima, tá ligado? Então é algo que dá para se fazer. Apesar de que eu acho que com HTML ali, o legal é que tu pode, né, de repente até construir esse HTML num arquivo separado, né? Exato, eu pensei, se alguém fosse fazer isso para produção, para fazer um programa real, uma plataforma para fazer isso, provavelmente ela usaria uma coisa assim, entendeu? Porque aí tu teria um HTML que é um texto pleno no teu banco de dados, tu vai lá e cadastra quantos templates tu quiser. O cara poderia meter isso num Fireworks, num Dreamweaver, desenhar lá e só trazer para cá, por exemplo, uma pessoa que não tem experiência com HTML, né? Exatamente. E o CSS é a mesma coisa, né? Pra fazer estilização. Aí o CSS ele tá em arquivo separado ou ele fica embed ali no... Ele tá num arquivo separado porque o image to HTML ele loada uma string de CSS também. Ah, ele tem ali já, tá. Ah, entendi. Entendi. Cara, legal. Eu acho que hoje, tipo, com dezenas de plataformas, é uma solução para automatizar muita coisa, né? Eu acho que quem tem loja e tudo mais pode ser uma solução, né? Exatamente. Total, isso aí é uma baita oportunidade até para automação de marketing, né, cara? Então, automação de produção de conteúdo para post em rede social é um dos pontos que mais pegam. Porque aí tem o gerente, operador de marketing que estão focados hoje em ficar produzindo imagem e conteúdo para postar promoção. Com isso aí automatizando, os caras vão vão mudar o foco deles para as outras coisas mais importantes dentro da organização, para planejamento, né? Então,
É sensacional isso aí como Realmente solução. economiza tempo. O que é louco daí é que tu poderia, por exemplo, na hora de construir o HTML, construir ele responsivo, né, no sentido e... Por quê? Porque cada um E- tem um formato de post, no caso. Né? Exatamente. É. Gerar várias imagens de vários tamanhos. É. Eu Sim, penso, verdade. você colocar dentro de uma ferramenta UI, por exemplo, e fazer um builderzinho, você deixa lá o template e você poder construir esse template e quando você for fazer esses posts, já ter esse template pronto, utilizar e só colocar quais são os produtos, por exemplo, que você quer aplicar esse template e realizar a postagem, né? Se eu não me Também. engano, o Rafa estava numa reunião com o Thiago, que o Thiago mostrou nas antigas, a Avante tinha algo parecido, não era, Rafa? Só Era que bem era interessante. só que era com Photoshop. O cara desenhava no Photoshop, depois ele usava o Photoshop para automatizar, né? Mas era para geração de e-mail. E-mail marketing, tá ligado? Envio. O O teu Photoshop caso, Matheus... Pode falar, desculpa. o Photoshop ele funcionaria para isso, com uma extensão, poderia ser feito, acredito, uma extensão para isso para o Photoshop, porque o Photoshop tem extensões JavaScript, né? Tem. Como a maioria dos, como os outros programas da Adobe. Então poderia ser feito dentro dessa plataforma. Uhum. Aqui no caso eu fiz como se fosse ser uma plataforma própria, mas é uma opção, sim, seria uma opção. Entendi. Cara, eu tenho duvidazinha sobre... Na hora que tu consome as infos da Vtex, tu tá consumindo só os dados do produto ou tu tá consumindo de fato os dados da promoção? Tu chegou a pensar em uma integração para o cara ter interface para criar a promoção por ali sem ter que entrar, por exemplo, na Vtex e depois já gerar o conteúdo? Eu não cheguei a pensar nessa integração específica, mas ela é uma excelente ideia. Como ele faz os passos, é que ele primeiro procura pelas promoções, e depois tu escolhe uma promoção, e dessa promoção ele vai pegando os dados de quais esse user tem nessa promoção, e ele vai criando a partir daí. É legal se fosse integrar, por exemplo, com a Vtex, é que daria para, de repente, assim, uma coleção tem mais de um produto, fazer aquele carrossel, né, do próprio Instagram, né? Ou selecionar qual item que tu quer dentro da promoção, né? Porque a promoção pode ter mais de um item, ou até mesmo pela interface programática, o cara criar a promoção na Vtex e depois já sair publicando conteúdo. Sim, seria uma opção. Porque aí já fica a pessoa só dentro da plataforma, né? Ela não precisa ir lá e... É verdade. Exato. Ela só precisaria entrar na Vtex para pegar a chave de aplicação, configurar lá e sairia pronto. Que é o setup inicial, né? Pegar as chaves da Vtex, pegar as chaves das redes sociais, uma vez que fez esse setup, ele faz tudo dentro da plataforma. Exatamente, aí flui. Então tá, Nossa, that's cara. it. Mais alguém tem mais alguma coisa para comentar? Não tem, então obrigado, Matheus. Uma ótima apresentação. Valeu.